A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos iniciando hoje um projeto do YouTube deste canal, que vai trazer um pouco das lições da EBD também para o YouTube. Essa mensagem para ficar disponível tanto para atingir o público que não consegue estar conosco em Adebras Vila Bartira pela manhã. Então, vocês terão esse conhecimento por aqui. Não será 1 hora de aula completo, mas será um grande resumo daquilo que traz essa lição. O conteúdo dessa revista, desse primeiro trimestre de 2026, traz os discípulos de Cristo. E a lição que nós estamos vendo hoje é a lição de número 2, que tem como tema os princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo. Então, nós estudaremos aqui 4 princípios bíblicos que todo discípulo de Cristo ele precisa seguir. Então, vamos ler juntos o texto áureo, que fica em Colossenses, capítulo de número 3, versículo 23 e 24, que diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Então, como servos de Cristo, nós devemos andar como Cristo andou, nós devemos falar como Cristo também falou e deixar esse testemunho para as pessoas. Então, como que nós vamos agir como Cristo agia e como que nós vamos falar como Cristo falava e como Deus ele quer que nós andemos, sendo que nós não temos o conhecimento da palavra? Então esse é o primeiro tópico, estudar a palavra e meditar nela. No Salmo de número 1, ele traz essa lição muito interessante para nós, que eu vou ler aqui na minha Bíblia com os irmãos. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. E ele vai dar aqui o outro ponto. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. Então, como um discípulo de Cristo ele deve agir? Primeiramente, meditar na palavra de Deus todos os dias. É impossível nós sabermos como Deus andou, como Cristo andou e como Deus ele quer que nós andemos sem meditar na sua palavra. Como diz no Salmo 119, o verso 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele que não medita na palavra de Deus, aquele que não estuda, não lê a palavra de Deus, ele não sabe onde está pisando e também ele não sabe para onde está indo. Por isso que a palavra diz que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, se nós queremos saber para onde nós estamos indo e onde nós estamos pisando, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Segundo tópico, o amor ao próximo. Jesus ele deixou diversas lições que nós devemos amar os nossos irmãos. Em Mateus capítulo de número 22, versículo 37 ao 39 diz: Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Então aqui, Deus ele deixa uma lição para nós. Nós só vamos conseguir amar ao nosso próximo se primeiro nós conseguirmos amar a Deus. Porque amando a Deus e querendo ficar mais próximo de Deus, nós começamos a também ficar mais parecidos com Ele. Então, tendo os atributos de Deus nos nossos corações, nós conseguimos amar ao nosso próximo. Também ele deixa uma outra verdade aqui: ame ao seu próximo como a você mesmo. Então, se você não se ama, como você vai amar ao próximo? Então, são esses 2 cuidados que nós temos que ter aqui nesse segundo ponto. Nós sabemos que amar o próximo não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa simples de se ter. Por quê? Muitas das vezes a nossa paciência é testada pelo próximo, pelas atitudes e palavras do próximo. Às vezes o próximo nos machuca de uma forma, da forma de agir, pela forma de falar. Mas nós temos que entender que nós também não somos pessoas fáceis. Nós somos pessoas que erram, que falam às vezes errado, que
fala palavras que são mal interpretadas. Então, nós devemos entender que Deus, ele nos perdoa, mesmo com o nosso excesso de falhas. Mesmo nós falhando todos os dias, Deus, ele nos perdoa, nos corrige e nos ama. Então nós devemos ter esse comportamento também com o nosso próximo. E aqui tem uma palavra que é extremamente dura, que fica em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 3. Sempre quando eu perco a paciência com o meu próximo, Deus me faz lembrar desse texto que diz: desta forma, sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Mas o texto prossegue no versículo de número 9, dizendo: quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu próximo, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, algo extremamente importante é ter esse amor pelo nosso próximo. Não é algo que se obtém do dia para a noite. É algo que nós vemos em Jesus. Mesmo Jesus estando sendo crucificado, ele olha para cima e fala: Pai, perdoa os pecados dele, perdoa o que eles estão fazendo, porque eles não sabem o que fazem. É algo que eu vejo também em Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olha para os céus abertos, e ele diz: Pai, perdoa os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem. Para mim, esse é o resultado de alguém que tem um amor totalmente aperfeiçoado no coração. Esse é a diretriz, é o caminho, é o modelo que nós devemos seguir, e é onde o amor está, de fato, aperfeiçoado. E como Deus, ele coloca lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 25, e aqui eu já caminho para o terceiro tópico, a transformação pelo Espírito Santo. Diz assim, Gálatas 5:25, já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Então o Espírito Santo, ele nos aperfeiçoa, ele nos ajuda a caminhar. Ele transforma as nossas vidas e as nossas atitudes, ele transforma a maneira que nós pensamos, como está em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não conseguimos sozinhos ser transformados dessa forma. Nós não conseguimos pela força do nosso braço, somente com a força do nosso braço, alcançar ser transformados pelo Espírito Santo. Mas Deus, ele deixou conosco o Espírito Consolador. O Espírito está conosco, nos ajudando a trilhar esse caminho, para que nós nos amoldemos ao padrão de Cristo, não ao padrão do mundo. E agora, caminhando para o último tópico, cultivando um caráter puro, que tem uma passagem que eu gostei muito para trazer e ilustrar esse tópico, que fica em Miqueias, capítulo de número 6, versículo de número 8, que diz: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. Pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com o seu Deus. Então, como praticar a justiça? Como amar a lealdade? Como andar? Como conseguir seguir os passos de Deus? Não tem alternativa. É caminhando com o Senhor dia a dia. É orando, é lendo a sua palavra e tentando, dia após dia, melhorar as nossas atitudes. Então, revisando aqui com os irmãos, 4 tópicos. Como que nós vamos ter esses princípios bíblicos para uma vida dos discípulos de Cristo? 4 tópicos. Estude a palavra e medite nela. Ame o seu próximo. Confie que a transformação vem pelo Espírito.
E ouça e acate a voz do Espírito Santo de Deus. E outra, cultive um caráter puro. Então, nas atitudes que você for tomar, pense, o que Jesus ele faria? O que está na palavra de Deus? Eu posso agir dessa forma ou devo agir de outra? Nós temos a diretriz, nós temos o caminho, nós temos a lâmpada para os nossos pés, nós temos a luz para o nosso caminho, que é a palavra de Deus. Fique com essa mensagem e a paz do Senhor.